Bom, continuando então nossa planilha de ensaio de pH, eu já tracei as colunas necessárias para construir a planilha de resultado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abaixo dessa linha, aí no caso eu prefiro saltar uma linha, mas se você quiser continuar aqui não tem problema, eu vou identificar quais são as variáveis que entram no cálculo, que são as variáveis daquela equação. Eu vou simplesmente reescrever para não me perder, né? CPH resolução, então eu tenho pH de repetibilidade, em condições de repetibilidade, a correção de resolução, a correção em unidade de pH, que no caso é adimensional, de calibração, a correção de pH de recuperação, caso haja uma recuperação. Então essas são as grandezas. E no final, posso também saltar uma linha aqui, eu quero obter o pH da amostra com seu valor médio e sua incerteza, que vão aparecer nessa célula aqui. Bem, se eu quero o pH da amostra e aquela equação é a soma das variáveis, aqui eu já posso começar a programar. Veja, soma dos valores que vão entrar aqui, nessas 4 células, porque são os valores médios. Então é muito interessante a gente construir uma planilha de resultado, que a gente pode programar a planilha todinha sem ter amostra alguma. Não tem problema. É só deixar tudo programado. Assim que entrar uma amostra real, ou se eu quiser simular uma amostra, eu venho aqui, insiro os valores e o resultado vai aparecer. Certo? Aqui eu já posso deixar um símbolo de mais ou menos. Para depois eu preparar a incerteza aqui. Bem, então dessa planilha aqui, nessa tabela que nós estamos construindo, o que eu já posso ter de pronto? Já podemos ter a programação da incerteza padrão, porque ela eu sei que vai ser o meio intervalo que eu vou definir, dividido pelo divisor, que vai ser definido também de acordo com as nossas classificações das variáveis de entrada, das grandezas de entrada, né? E o que eu programei aqui, que é a célula D8 dividido pela célula G8, que é meio intervalo sobre o divisor, eu simplesmente replico para todas, que é a mesma aplicação de cálculo. O coeficiente, como já falei, de acordo com a regra 1 do Euraquem, com a regra de derivadas, com a lei de propagação, todas as derivadas parciais aqui são iguais a 1, porque a derivada do pH da amostra com relação a pH em condições de repetibilidade é igual a 1, a primeira correção é igual a 1, a segunda correção também é igual a 1 e assim por diante. Então, neste caso, eu posso colocar tudo igual a 1. Não serve isso para todos os casos. E veja bem, se você fizer isso para a curva de calibração, já era seu modelo. Está todo errado. Então, na nossa matemática aqui da medição direta, isso aqui é válido. Está escrito lá na Euraquem, né? E o que vem a ser contribuição? Como eu já disse, contribuição vai ser o produto da incerteza padrão pelo seu coeficiente. No nosso caso não mudou nada, tudo bem, porque é tudo igual a 1. Mas nós vamos criar o hábito de construir essa tabela nesse formato, porque muitas vezes, nos ensaios de titulação e de curva de calibração, isso não será mais igual a 1 e nós vamos precisar dessa coluna. Por isso que eu já criei essa coluna que aparentemente está inútil aqui no meu cálculo, certo? Então eu já programei a parte de cálculo aqui. E o que vem a ser, então, a incerteza padrão combinada? Ou seja, eu quero combinar incertezas. A combinação de incertezas vai ser justamente a raiz quadrada, abro parênteses, da soma de quadrados, existe uma função aqui, ó, soma de quadrados, das contribuições, que por coincidência nesse modelo de medição direta são os mesmos valores da incerteza padrão, fecho e fecho a raiz. Então essa fórmula vai me dar a lei de propagação de incertezas com base nessas incertezas, nessas variáveis que estão sendo somadas na equação do mensurando e na hipótese de independência estatística entre cada uma, porque se eu tiver covariância aqui, existe um termo que eu deveria somar. Mas vamos inicialmente tratar com a hipótese de independência estatística, que é covariância nula entre cada par dessas 4 variáveis.
Bom, então está programado aqui. A minha incerteza combinada vai sair aqui. Depois nós vamos falar de incerteza expandida. Vamos ficar na incerteza combinada primeiro, porque calcular é mais importante. Depois a incerteza expandida fica mais fácil. E agora vem a definição do que eu quero aqui para essas variáveis. O que eu quero então para essas variáveis? Bem, então o pH em condição de repetibilidade, eu vou classificá-lo como tipo A, porque ele é baseado em repetição naquele momento. Eu vou tirar um desvio padrão para ter uma estimativa dessa incerteza. Então eu vou classificá-lo como tipo A. Poderia colocar como tipo A, poderia colocar como tipo B se não fosse obtido de um desvio padrão. Mas vou manter o tipo A. Se é tipo A, eu tenho repetições. Se eu tenho repetições, eu tenho número de grau de liberdade. Qual é a distribuição que se aproxima da normal quando eu tenho grau de liberdade finito? Ora, essa distribuição, estatisticamente, é conhecida como t-student, que é a distribuição para tipo A. Muita gente coloca normal aqui. Não faz mal do ponto de vista do cálculo, mas conceitualmente está equivocado. Por quê? Quando você tem tipo A, você tem grau de liberdade finito, e não é possível ter uma distribuição normal com grau de liberdade finito. Por isso que, sendo mais rigoroso conceitualmente, eu coloco t-student. Aqui, quando eu trabalho com t-student, eu tenho duas possibilidades para o divisor. Eu posso colocar divisor igual a 1, quando eu quero dizer que o meu meio intervalo será exatamente a minha incerteza padrão desta variável. Aí eu coloco divisor 1, certo? Ou coloco raiz de n, onde n é o número de repetições. Só que cuidado, raiz de n é perigoso, né? Ou seja, você está trocando o desvio padrão do conjunto de dados para o desvio padrão da média. E isso é muito fácil burlar. Ou seja, se eu falar que tudo é desvio padrão da média, a minha incerteza vai diminuir demais. Mas para o cara que é astuto, que está avaliando a sua planilha, ele vai perceber que você está jogando raiz de n onde não deveria ser a incerteza da média e sim a incerteza do conjunto de dados, e está forçando, subestimando a sua incerteza. Por isso que eu, pessoalmente, prefiro deixar 1, assumindo que o desvio padrão do conjunto de dados de repetibilidade é mais representativo do que o desvio padrão da média. E eu recomendo as pessoas a fazerem assim. Alguns têm a abordagem do desvio padrão da média, eu peço para que tome cuidado, porque em certas situações ele vai subestimar a sua incerteza e isso vai ser notório do ponto de vista de avaliação. Então a primeira variável eu já classifiquei. Vamos para a segunda variável. Correção de pH de resolução. Ora, todas essas correções aqui eu posso colocar do tipo B. Por que do tipo B? Porque resolução vem do equipamento. Eu não tirei desvio padrão, ela é tipo B. Essa variável vai ter uma incerteza do tipo B. E a correção de calibração também eu vou colocar como tipo B, porque não fui eu que fiz o desvio padrão, foi quem calibrou, foi o laboratório que eu contratei. Então, eu vou considerar tipo B e também porque não foi feito naquele momento. Eu estou consultando o certificado de calibração, tipo B. E a correção de recuperação poderia ser A ou B. Se você faz a todo momento e tira um desvio padrão, você pode considerar como A. Mas essa recuperação, eu vou considerar que eu faço ela, por exemplo, uma vez por semana ou uma vez por mês, e vou mantê-la como tipo B, como se eu estivesse consultando uma fonte externa, que no caso é a fonte dos meus próprios estudos feitos no passado, certo? Então, na resolução, como é equipamento digital, um pHmetro, eu vou considerar a distribuição retangular. Se você quiser considerar outra, também depende do seu bom senso, eu acho mais interessante a retangular. Calibração, como é tipo B e o grau de liberdade da minha associação do tipo B já não é mais aquele grau de liberdade da calibração, eu posso considerar normal. Mas eu poderia também colocar como A e t-student. Isso aqui varia, né? Mas no meu caso eu vou considerar como B e normal. Dessa forma. Aqui eu já estou considerando que o certificado de calibração é quase que uma referência certa para mim. Eu não estou duvidando do certificado. Então eu coloco normal e na recuperação eu vou colocar uma distribuição normal também, porque pelo meu histórico já feito anteriormente de recuperações, eu pude avaliar que eles se comportam normalmente e que isso também não vai fazer nenhum mal aqui à minha análise de incerteza para o resultado final, né? E quais são os divisores aqui? Bem, toda vez que você atribui uma retangular a uma dada variável, o divisor vai ser
a raiz de 3, porque isso é um resultado estatístico da própria distribuição. Raiz de 3, eu programo assim e deixo como divisor raiz de 3, ou seja, metade da amplitude dessa distribuição eu vou dividir por raiz de 3 para continuar o cálculo. Para a calibração, eu vou colocar o K do certificado de calibração. Mas como eu não posso colocar K na minha planilha, que aqui eu não tenho certificado, eu estou simulando o resultado, eu vou imaginar, vou supor que o K do certificado de calibração seja igual a 2. E muitos são mesmo. Às vezes é 2,2, 2,8, mas eu vou supor que seja 2. Porque quando eu olhar no certificado, ele vai me dar a incerteza expandida. E lá o calibrador já multiplicou por 2. Então eu divido por 2 para que eu obtenha a incerteza padrão. Certo? E na recuperação? Bem, como na recuperação já é um estudo feito, que eu acredito nos dados históricos, que eu já trabalhei com essas recuperações, eu vou considerar 1 simplesmente para manter o meu intervalo que eu associar da distribuição normal vai ser exatamente a incerteza padrão. Toda vez que você não quer alterar essa resposta, você mantém 1, certo? Então, dado que essa parte de programação já foi feita, eu vou seguir no próximo vídeo simulando uma amostra para a gente ver como é que fica esse cálculo, tá certo?